Olá, alunos, professora Célia Lander, estamos aqui para mais uma aula de Direito Penal e Processo Penal também. E hoje trouxe um assunto extremamente importante para abordarmos na nossa aula, que é a competência territorial, né? Trouxe um material aqui para vocês, né, para vocês irem acompanhando. E vamos trazer também nessa aula, vamos falar um pouquinho de alguns casos, jurisprudência, como é visto isso, como a competência é aplicada, né, no direito processual penal. E, a princípio, né, o legislador infraconstitucional, é importante nós ressaltarmos essa parte, nós trazemos essa parte para vocês, ele dispôs sobre a competência territorial justamente porque, de uma maneira muito detalhada, né, diante aí dos inúmeros conflitos, né, e variados casos, né, na verdade eu não diria nem conflitos, mas diante dos casos que envolvem o tema. Então, dessa forma, o legislador ele apresentou para nós o artigo 69 do Código de Processo Penal, né, está aqui no nosso material, vamos dar uma olhada lá. Artigo 69 do Código de Processo Penal, né, segundo o qual a competência ela vai ser determinada levando-se em conta várias situações, vários fatores, né, e quais são eles? Vamos verificar lá. Trouxe aqui o artigo 69 e está escrito lá, determinará a competência jurisdicional. Inciso primeiro, primeira coisa, o lugar da infração. Depois nós temos lá o domicílio ou residência do réu, a natureza da infração, depois nós temos a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção e a prerrogativa de função. Então nós vamos analisar item por item, né, os incisos aqui do artigo 69, para a gente entender um pouquinho mais dessa classificação legal aí, desses critérios que o legislador trouxe para nós, para definir a competência penal. O primeiro inciso, ele diz o seguinte, pelo lugar da infração, né? Então tá lá, inciso primeiro, lugar da infração. Essa modalidade, ela leva em conta o quê? Um critério territorial, tá? Então esse critério territorial, ele está relacionado com a circunscrição territorial, né? Que é designada a cada órgão jurisdicional, tá? Então, a regra geral é que o processo e o julgamento de toda infração penal, ela deve ocorrer aonde? Na comarca em que se consumar, tá? Ou, no caso de tentativa, na comarca em que foi praticado o último ato de execução. Então, esse é o critério territorial, né, que o legislador trouxe para nós, né? E leva em conta o quê? O espaço geográfico. Né, o espaço geográfico, o local em que o delito aconteceu, né? Então, lugar da infração é o local onde foi praticado o delito. Então, temos três teorias, né, em relação ao local da infração. Quais são elas? Teoria da atividade, né, que a teoria da atividade, ela entende-se, né, que é o local em que ocorreu a ação ou a omissão. Depois a gente tem a teoria do resultado, que seria o local onde foi produzido o resultado, e a teoria da ubiquidade, que seria o local da ação ou da omissão, ou local do resultado. O nosso Código de Processo Penal, ele adotou, né, lá no seu artigo 70, vejam aqui no nosso material, artigo 70 caput, ele adotou a teoria do resultado, tá? Ou seja, vai ser competente, né, a territorialidade, né, do local em que aconteceu o resultado. Então, no caso de infração penal tentada, né, cuja execução se estenda aí geograficamente, passando por exemplo, vários territórios, né, expostos à competência de juízes diversos, a gente vai ter o quê? Delitos plurilocais. E aí a competência ela vai ser do lugar em que foi praticado o último ato de execução. Tá? Isso é bem importante. Se tivermos aí várias situações, né, uma infração que ela tenha se desdobrado, né, geograficamente, então vai ser competente o juízo do lugar em que foi praticado o último ato de execução, justamente porque nós estamos falando da teoria do resultado. Temos ainda, gente, os casos denominados, que são aqueles denominados crimes à distância, né? Como é que funciona? Exemplo,
Uma pessoa aqui no Brasil, ela envia uma carta-bomba para uma outra pessoa que está no Chile. E a carta, ela explode e mata a pessoa lá no Chile. Como é que funciona esses crimes à distância? Como é que fica, né, a questão da territorialidade? Se foi iniciada a execução no território nacional e ela se consumar, como nós citamos aqui, lá no Chile, a competência vai ser pelo lugar em que tiver sido praticado, ou seja, aqui no Brasil, tá? A gente está considerando o quê? O último ato de execução, tá? Então, a competência, lá pelo artigo 70, parágrafo 1º, seria, então, o último ato de execução. Quando for incerto o limite territorial, né, entre duas ou mais jurisdições, né, por exemplo, nós não temos certeza aonde foi cometido esse crime, né? Quando o crime foi praticado em divisas, né? Nós não sabemos se foi em São Bernardo, Santo André, São Caetano, em duas ou mais jurisdições. Como é que se faz? Como é que vamos resolver esse conflito de competência? Nestes casos, nós vamos seguir as regras da prevenção. Vem comigo aqui para a gente entender um pouquinho o que é a prevenção. A prevenção, ela é tratada lá no artigo 83 do Código de Processo Penal e ela ocorre, né, é um critério para se analisar quem que vai julgar, né, quem vai ser competente para julgar determinado delito. Então, nesse caso, aquele juiz que tiver antecedido aos outros, né, nós temos aí vários crimes que passou por várias comarcas. Aquele que primeiramente iniciou, né, se antecedeu aí na prática de algum ato do processo, é ele que vai, então, vai ser determinado aquele juiz tratar desse crime, tá? Então, a territorialidade, ela estará firmada pelos critérios, então, da prevenção, né? A prevenção está no artigo 83, lá do Código de Processo Penal, tá? Crime continuado, gente, crime continuado e crime permanente, tá aqui no finalzinho do nosso material, também será tratado pelas regras da prevenção, tá? Então, sempre que eu falar de um crime que se prolonga, né, ao longo do tempo, eu também vou tratar de acordo com as regras da prevenção. Ou seja, o juiz competente será aquele que se antecedeu à prática de algum ato no processo. Juizados especiais criminais, né? Quando eu estiver falando de crime de menor potencial ofensivo, né? Lá da Lei 9.099, né? Que são aqueles que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, tá? O artigo 63 da Lei 9.099, ele fixa a competência, né, determinada pelo lugar que foi praticada a infração penal. Então, sempre que eu estiver falando da Lei 9.099, a gente vai lá no artigo 63 da lei, né, que aí está discriminada a competência para julgar algum crime de menor potencial ofensivo. Trouxe aqui um exemplo para vocês, um caso prático, né? Por exemplo, a questão do cheque sem fundos, né? Vamos falar aí do dolo, né? A intenção de ludibriar alguém. Isso está lá no artigo 171, parágrafo 2º do nosso Código Penal, né? Que fala do estelionato. Estelionato mediante a emissão de cheque sem fundos. Se o cheque for emitido na comarca em que se encontra a agência sacada, obviamente vai ser competente a comarca da agência, né? Agora, e se eu estiver falando de uma situação em que foi emitido um cheque, né? E o agente ele emitiu o cheque em uma cidade e a agência sacada, ela está lá em outra cidade. Então, lá em São Bernardo foi emitido um cheque sem fundo, com intenção de ludibriar o agente, né? Nós estamos falando de estelionato, e a agência sacada que descobriu que o cheque não tem fundos, ela está em São Paulo, ou na capital, ou no interior de São Paulo, enfim. Como é que fica essa competência territorial? A jurisprudência é pacífica no entendimento de que será competente para julgar a infração a comarca da agência sacada, tá? Ou seja, lá ocorreu a recusa do pagamento. Então, lá é que realmente foi constatado que o cheque não tinha provisão de fundos, né? É claro que a gente vai ter que analisar a questão do dolo, tá? E aqui está caracterizada, então, a teoria do resultado. Nesse sentido, nós temos súmulas também
súmula 521 aqui do nosso material do STF, que diz: o foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato, sob a modalidade de emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos, é o local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Então, temos também a súmula 244 do STJ, que diz: compete ao foro o local da recusa, processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Tá? Então, nesse caso, a jurisprudência decidiu que vai ser o local do pagamento do cheque, da recusa do pagamento do cheque. E nos crimes dolosos contra a vida, né? Como é que a gente vai analisar essa questão da competência territorial, né? Exemplo, né? Briga de um bar ocorrida em uma pequena comarca de São Paulo. O agente ele efetua disparos de arma de fogo e a vítima é encaminhada para um hospital da outra comarca, né? Que fica perto, mas enfim, um hospital de uma outra comarca, o qual essa vítima vem falecer depois de 2 dias. Né? Qual será a competência para julgar este crime? Né? Do local dos fatos ou do local do resultado? A doutrina e a jurisprudência afirmam que vai ser competente, então, o juiz da comarca em que ocorreram os disparos de arma de fogo, ainda que o evento morte tenha ocorrido em outra comarca. Tá? Então, vai ser o local dos fatos, dos acontecimentos, independentemente do desfecho, né, que se deu em relação à vítima. Competência pelo domicílio ou residência do réu, né, também pode acontecer dessa forma, vai depender da situação específica. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, várias residências, né, onde alternativamente ela vive em uma, ela vive em outra, né, então vai ser considerado qualquer uma delas. Tá? Então, trouxe um exemplo aqui para vocês. Também, quando for o lugar da infração desconhecido, vamos imaginar que a gente é encontrado um corpo boiando nas águas de um rio, né? E não se sabe, esse rio corta aí algumas cidades, né? Não se sabe exatamente quando aconteceu o crime e qual comarca. Vamos imaginar que esse rio passa por várias comarcas. Assim que esse suposto autor for, né, conhecido, a competência, então, ela será transferida para a comarca da residência do autor. Por quê? Porque nós não temos ainda, né, não se tem certeza do local exato, né, que esse crime aconteceu. Então, a competência vai ser aquela da comarca da residência do autor dos fatos. Tá? Depois eu trouxe aqui para vocês nosso material, a competência em razão da natureza da infração. Né? Então, é uma competência em razão da matéria. Né? Então, nesses casos específicos, não é suficiente o local da infração. Tá? Então, existem jurisdições especiais e várias especializadas, né? Como, por exemplo, justiça militar, né? Então, jurisdição eleitoral, né? Então, ali nós estamos falando de várias especializadas e a competência relacionada em razão não da territorialidade do território, mas sim da matéria, tá? Podemos falar também da Lei Maria da Penha, né? Que temos também várias especializadas, não em todas as comarcas, mas em muitas delas, pelo menos em São Paulo, muitas, especializadas em crimes contra a mulher, né? Então, a vara especializada em relação a crimes contra a mulher. Então, nós estamos falando aí de uma competência especial em razão da natureza da infração, tá? Então, crime eleitoral, Lei Maria da Penha, jurisdição militar, né? Todas elas a gente fala aí dessa competência em relação à natureza da infração. Tá bom, gente? No próximo bloco nós vamos continuar falando de competência e por hora ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigada.